aí você pode me perguntar, mas Diana, se você mesmo falou que nem todos os artigos, nem todos os trabalhos, nem todas as pesquisas no turismo e na hotelaria tem propriamente um modelo de análise, vocês vão ver que vários artigos não trazem isso, por que então é tão importante, por que insistir em estudar como é que se constrói modelos de análise? Então, na verdade, a maior parte da análise dos dados, analisar dados em pesquisa qualitativa é montar modelos. Mesmo os trabalhos que não têm um modelo, um desenho, que não chamam com esse nome, que não tem um capítulo, um modelo de análise, eles na verdade têm. Eles têm uma proposta, uma proposição, uma sentença, uma afirmação que explica os dados, que explica de certa forma e que oferece respostas à pergunta de pesquisa. É evidente que essa resposta ela é uma resposta prévia, ela é como um pré-conceito, né? É o que eu acho que vai funcionar, mas não é o que eu acho assim, né? Eu nunca estudei e vou dar um palpite. Não, é o que eu acho depois de muito estudar, depois de ter trabalhado. Aí eu tenho um feeling, alguma coisa, mas esse feeling ainda não é científico. Então eu vou criar um modelo de pesquisa, eu vou pesquisar e vou ver se esses dados realmente têm a ver com esse feeling ou não. E aí a minha conclusão vai ser justamente essa. Tem ou não tem a ver com essa hipótese, com essa sentença, com essa proposição, com esse feeling ou com esse modelo. Então percebam que mesmo os trabalhos que não têm uma etapa clara, destacada no texto, que fala o modelo, na verdade, analisar os dados consiste em checar de alguma forma se a realidade que você pesquisou tem a ver com aquela proposta de explicação que você está trazendo a partir principalmente do referencial teórico e da sua pesquisa exploratória, se você optar por fazer. Isso realmente pouquíssimas pessoas fazem, é uma pena, e é por isso que eu gosto muito desse livro do Kivê Campenucci, apesar de não seguir totalmente a linha deles, que é a linha mais positivista, porque eles são dos poucos que falam sobre fazer pesquisas prévias, já entrevistas e a campo, antes de começar a criar um modelo, antes de ter as hipóteses. Então, uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que a gente precisa reduzir as variáveis, isso em todas as linhas, em todos os modelos, e a gente precisa chegar a um modelo que seja suficientemente explicativo. Né? Então, em todo o trabalho vai ter um monte de coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz, mas eu fiz o que é possível e suficiente para explicar o meu modelo, né? Então, essa questão do suficientemente explicável, que está muito presente no Kivê Campenucci, é uma ideia muito interessante que a gente precisa ter em mente. Uma outra diferença interessante é que para Kivê Campenucci, para todos esses pesquisadores que usam essa linha mais positivista, é que o modelo é feito a priori, né? Para eles o modelo é pronto, acabado, como as hipóteses, né? O modelo deles tem obrigatoriamente hipóteses e as hipóteses têm que ser feitas antes e ao longo do trabalho você vai dizer quais hipóteses você refuta, elas não servem, elas não explicam ou não tem ligação, não tem conexão com a realidade, os seus dados não cabem ali, e quais as hipóteses que são suficientes, você aceita elas até que prove o contrário, né? Então a tua conclusão vai ser as hipóteses que você conseguiu considerar como suficientemente explicativas. Já nessa linha mais nova, esse livro, né, que foi escrito em 2010, essa edição que eu tenho é de 2017 já, o modelo conceitual, ele pode ser feito já com os dados em mãos e ele pode acontecer várias idas e vindas, né? A gente pode repensar o modelo. Bom, tirando essas duas estruturas, eu sempre gosto que os meus alunos criem modelos, os meus orientandos nos TCCs. E é sempre a parte que é elogiada na banca, né?
Porque se você não tem a ideia é que se você não tem um feeling, uma noção do que você vai encontrar no campo, quer dizer que você não fez a seu referencial, a sua pesquisa, o referencial teórico direito antes. Porque se você não tem esse feeling, então, se você não, é mais ou menos como se você não sabe onde quer chegar, você não vai achar nada, né? Quem não sabe o que está procurando não encontra mesmo, né? A gente pode, sabendo o que está procurando, às vezes a gente não encontra ou encontra outra coisa, mas sem saber a gente não encontra nada mesmo, então o trabalho não fica bom. Então eu sempre digo para que os alunos partam de um modelo de análise, uma espécie de modelo, uma espécie de explicação para a pergunta de pesquisa deles, mas que eles vão nessa proposta mais nova, né, mais aberta, que eles vão para o campo abertos a mudar o modelo depois da análise dos dados. Tá? Então, mas aí é como eu gosto mais de trabalhar, como eu tenho costumado a trabalhar, mas existem outros autores que trabalham de outras formas, né? Que trabalham com um modelo pronto, fechado, que não, se você trabalha numa linha positivista, você não pode voltar ao seu modelo e refazer o modelo. Você não pode torturar os dados para caber na sua hipótese e também não pode mudar a sua hipótese para caber nos seus dados, certo? Você vai dizer honestamente quais são as hipóteses que você encontrou que tem a ver com os seus dados e quais são as que não têm a ver com os seus dados. Então, basicamente, esses são os passos para a construção do modelo para QV Campenwood, ou seja, você primeiro define os seus conceitos principais, seus conceitos-chave, você define suas variáveis construtos e propõe algumas hipóteses. Bom, para Bernard, Vucci e Ryan já é um pouco diferente, né? Ele coloca 3 etapas. Então, a primeira etapa é identificar construtos chaves para serem incluídos no modelo, que é a definição de variáveis ou de construtos, mostrar ligações e relações entre esses construtos e representar isso visualmente, o que também é o mesmo passo. E por último, testar se as relações se repetem para a maioria dos casos a serem modelados, né? Então, só que para eles isso não obedece a uma sequência lógica e tão rígida quanto para os modelos mais positivistas. Mas de qualquer forma você tem que identificar bem seus construtos, definir eles bem e mostrar para o leitor de que forma eles se relacionam. Bom, eu já falei isso mais de uma vez ao longo desse vídeo, mas eu quero repetir de uma forma bem clara, de uma forma de modelo, para vocês verem aqui, ó, o meu resumo aqui, ó, né? O modelo é basicamente isso, todo modelo é isso, A, flechinha B, A leva a B, uma causa leva a uma consequência, é basicamente isso que a gente está buscando, e a gente tem que buscar em todos os trabalhos. Quando a gente pega um artigo para ler, quer ler ele, quer interpretar, quer estudar para prova, enfim, quer estudar para a vida, a gente tem que entender o que ele está modelando aí, o que ele está dizendo, qual é a relação, o que é A e qual é a relação e o que é B dentro daquele artigo. Bom, nesse livro tem mais algumas dicas legais que eu vou trazer para finalizar esse vídeo, que é o seguinte: nessas 3 etapas que eles falam, que é identificar conceitos-chave, ligar esses conceitos e testar o modelo, bem, as palavras que eu estou usando, gente, em português são uma livre tradução minha, tá? Porque o livro tá em inglês, a minha edição. Então, identificar conceitos-chave, você tem que atentar para que os conceitos-chave, os conceitos que você escolheu para explicar a sua pergunta de pesquisa, a sua problemática, eles têm que ter relevância, ubiquidade e centralidade, tá? Então, o que é relevância? Eles têm que ser importantes. Eles têm que ser importantes para a área de pesquisa que você está, ou seja, eles têm que ser importantes para a hotelaria, importantes para o turismo, e eles têm que ser, acima de tudo, importantes para explicar o que você quer explicar. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei de que forma as cores que são que está pintadas as paredes, né, na hotelaria hospitalar, de um leito, de um quarto de hospital, influenciam na recuperação. Recuperação não é um construto comum, recuperação de pacientes é um construto tão comum para a gente da hotelaria, mas a gente vai seguir um autor, vai buscar um autor e vai usar ele, né, um autor de preferência de hotelaria hospitalar, mas se a gente não achar, a gente vai na enfermagem, na medicina, enfim,
buscar um conceito, né, que a gente consiga operacionalizar, e então ele tem que ser relevante, ele tem que fazer sentido para explicar o nosso trabalho. Então, o que a gente quer explicar? Quer explicar que a hotelaria, basicamente, né, como é que a hotelaria hospitalar pode ser melhor. E o que explica, qual é o resultado de uma boa hotelaria hospitalar? Um dos resultados é a recuperação de pacientes. Outro resultado, por exemplo, é redução de infecção hospitalar, outro resultado, redução de contaminação, outro resultado, redução de custos, enfim, a gente pode pegar aí vários resultados, né? Para que existe a hotelaria hospitalar? Então, assim, esse conceito ele tem que ser relevante no sentido de que ele tem que responder de alguma forma, de que ele tem que ser importante para o que existe a sua ciência, o que você está pesquisando, o seu trabalho, enfim, né? O seu métier. O conceito de ubiquidade, quer dizer, o quanto ubiquidade é aparecer várias vezes ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar, enfim, né? Então, quantas vezes ele aparece na resposta dos seus entrevistados, por exemplo, na sua observação, notas de campo, quantas vezes ele aparece na literatura pesquisada, no seu referencial teórico. Então, assim, às vezes a gente vai a campo e não se dá conta de um conceito que aparece que é importante. Eu vou dar o exemplo de uma pesquisa que eu fiz sobre liderança feminina. Então a gente foi com vários conceitos de liderança a campo que estão na literatura, e o que acontece é o que várias mulheres nos responderam, que eu até chamei a atenção das outras pesquisadoras, até porque é uma condição minha também, é que elas disseram que elas justamente eram empreendedoras, eram líderes e empreendedoras, era uma pesquisa de negócios, né, de empreendedorismo, e que elas eram empreendedoras porque, a maioria dos casos, elas eram migrantes. Então, o fato delas serem migrantes não tinha na literatura, né? Foi um achado da nossa pesquisa, mas isso acabou influenciando e talvez trazendo mais uma urgência, uma necessidade delas se virarem sozinhas e delas talvez também por elas serem mais corajosas e já saírem do seu lugar de origem, já serem mais talvez desbravadoras, isso também já traz em si características. Então a questão de ser migrante foi um construto importante e que apareceu várias vezes e que nem tinha vindo da literatura, nem tinha sido percebido antes, né? E por fim, centralidade. O conceito de centralidade tem a ver com quanto esse conceito se liga com os outros, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma árvore, ou nos estudos de teoria torre-rede, a gente vê muito, né? Então, hoje a gente já tem alguns softwares que fazem isso, né? Rede de relacionamentos. Então, por exemplo, as suas redes no Facebook de relacionamentos, né? Tem pessoas que são centrais, que você vai ver que tem pessoas que centralizam várias outras, né? Que são mais centrais. Então, justamente, se a gente não consegue, se de repente aparecem muitos conceitos, muitos construtos, muitas variáveis no nosso modelo e a gente não consegue explicar ele, a gente precisa simplificar, então a gente vai optar necessariamente por aqueles que são mais centrais, porque aqueles que centralizam mais são os que explicam melhor o modelo. Na segunda etapa, que é ligar os conceitos e falar de como é que eles se relacionam, eles dão vários jeitos, né, vários tipos de matrizes, de como as coisas podem se relacionar. Então, pode ser uma condicional matricial, né, vários conceitos de um lado, vários conceitos de outro, como é que eles, né, interagem. Podem ser interação de atores, né, eu acabei de falar das redes do Facebook, por exemplo. Pode ser um modelo processual, então uma coisa depois a outra, né? Como as coisas se encadeiam, a gente faz isso nos POPs, por exemplo, é um modelo processual. Modelos de tomada de decisão, então são modelos mais parecidos com algoritmos. Primeiro a pessoa escolhe uma coisa, se sim, tal escolha, se não, tal escolha. Modelos de tomada de decisão, já falei, de transição, né? Transicionais, então uma coisa vai se diluindo, vai chegando em outra, né? Como é que as coisas vão se transformando. Modelos de ação e taxonomias, que é muito usado na pedagogia, é muito conhecida a tal da taxonomia de Bloom, né? Que é como as coisas se relacionam com outras, né? Então existem vários N tipos de modelos, N tipos de desenhos, de relações que a gente pode fazer entre as coisas e não precisa pensar muito nisso e
porque esses modelos eles vão sair naturalmente da tua teoria e dos teus construtos. E aí eles vão acabar se encaixando em um desses padrões aqui, né? E por fim, né, a terceira etapa, que seria testar modelos, que é onde a gente vai num modelo mais orgânico, numa epistemologia, numas metodologias mais novas, né, menos positivistas, a gente pode fazer isso ao mesmo tempo. Então, é por isso que ele não aparece nas etapas do que vem Campenhude, aparece aqui, né? Porque lá no que vem Campenhude você tem que ter isso antes, né? Então aqui você tem antes, mas você começa, aí você pega o primeiro caso, uma primeira observação, e aí vê se funciona. Então, por exemplo, você tem uma suspeita de que cores quentes, cores alegres melhoram a recuperação do paciente. Aí você vê o paciente 1, cor quente melhorou a recuperação, beleza. Passo para o paciente 2, meu modelo está funcionando, ele está sendo explicativo. Mas e se não funcionar, quer dizer, se já não funcionou, você abandona aquilo, repensa o modelo, repensa a sua explicação, vê se tem outra variável que explique melhor, e aí refaz, e aí continua testando até que seja um modelo, uma simplificação suficiente para explicar a realidade.